Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso SigmaCast. SigmaCast é esse local de fala, desenvolvimento, debates, mas principalmente, gente, um lugar de aprendizado. A gente fica muito feliz de toda a repercussão e todo o acompanhamento que nós temos conseguido com esse tipo de debate, com esse tipo de conversa e o quanto isso tem sido significativo para as nossas famílias. Eu sou o professor Tiago Diana, sou professor de História, sou ainda diretor da Unidade da Asa Norte e estou aqui hoje de apresentador e eu tenho uma pessoa mais do que especial me acompanhando hoje. É a estreia dela aqui, ela é parte da minha equipe. Queria que vocês recebessem com muita alegria a coordenadora Rosiane Macedo. Olá, gente. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje para a gente tratar de um tema super bacana e super importante na nossa escola. Ô Rose, estou muito feliz de você estar aqui. E a ideia hoje, pessoal, é discutir o papel central das famílias no desenvolvimento educativo. O quão estratégica é a participação da família em todo o processo de desenvolvimento e perenidade desses meninos. É esse o nosso tema e nós damos início agora ao SigmaCast. Rose, qual que é a importância da parceria entre escola e família? A importância, Tiago, é fundamental. A gente precisa ter essa parceria desde sempre, desde que a criança entra lá dos 2 aninhos de idade até a 3ª série do médio. Porque é nessa parceria que a gente vai criar esse vínculo escolar com a família, é onde a criança ou o adolescente vai se sentir acolhido por nós e, consequentemente, acolhido pela sua família. E é onde ele vai ter também um momento assim, eu sei que a minha família sabe tudo o que acontece na minha escola e ali eu vou ser apoiado, tanto na escola quanto na casa deles. Você acha que essa parceria, quando a gente pensa em escola e família, isso ajuda no desenvolvimento acadêmico? Ajuda muito, porque os meninos eles se sentem com esse suporte. Então, eu tenho o suporte lá na casa, né? A família dando suporte em casa, a gente aqui na escola trazendo esse suporte para ele, e ele vai ter, com certeza, um desempenho melhor, ele vai ter um rendimento escolar melhor também, porque ele vai sentir essa presença forte da família dentro da escola, não dentro da escola fisicamente, mas dentro da escola no sentido de acompanhar as atividades, saber que projetos que a escola trabalha, que trabalho que meu filho tem essa semana, como que eu aqui em casa posso ajudar o meu filho nesse trabalho. Então, essa parceria é super importante. E a gente pensou e falou primeiro na melhoria acadêmica. Você acha também que essa parceria, Rose, ela pode fazer com que a criança, com que o estudante, com que o adolescente, ele tenha mais conforto ou mais melhoria também nas suas questões socioemocionais? Sim, com toda certeza, porque quando ele percebe a escola junto com a família, essas questões socioemocionais, essas questões afetivas, ele vai perceber esse engajamento da família, inclusive na hora dele ter que falar sobre alguma questão emocional dele, tanto para a escola quanto para a casa dele, né, na família dele. Então, ele tem uma questão emocional que, às vezes, travou na prova. Então, quando a família está muito presente, a família leva isso numa boa, assim. Eu sei que ele hoje não foi para a escola legal. Então, a escola liga e fala, olha, seu filho não deu conta, por exemplo, hoje de fazer uma atividade que era fundamental, ou uma prova, ou uma apresentação de trabalho. E aí, emocionalmente falando, o aluno vai estar acolhido pela família e acolhido pela escola no sentido de, independente do que não deu certo, eu tenho esse suporte, eu tenho esse apoio. Então, o emocional, o socioemocional e principalmente a questão emocional, ela vai estar apoiada na família, quando a família está presente. Faz total sentido, assim. Toda vez que eu percebo um estudante com uma trajetória muito boa, muito positiva, e eu não estou falando de nota, tá, Rose? Quando eu vejo um estudante que se demonstra feliz na escola, que faz parte, que faz questão, que desenvolve as nossas propostas, isso, em geral, vem muito aliada de uma família presente. A presença da família, sim. Assim, mas é muito forte. Você acha, então, que essas trajetórias, ainda mais quando você cita que a nossa escola recebe lá os estudantes com 2 aninhos e que eles vão com a gente até os 17,
Você consegue enxergar essa transformação acontecendo? Sim. E assim, Tiago, eu percebo que a partir do sexto ano, que é o ano que a gente começa a trabalhar mais a questão da autonomia, alguns pais ficam confusos. Até onde eu tenho de ir? Até onde eu tenho que deixar o meu filho ir? Sim. Então, tem que ir junto. Né? Então, vai junto com seu filho, que Cara, vai dar certo. Isso que você está falando é muito importante. Se ele for junto, Porque ele vai caminhar em parceria. Ele não é nem tão pequeno como ele já foi. Uhum. Ele não é grande ainda para fazer tudo sozinho. Sim. E o pai talvez fica naquele receio, né? Eu tô fazendo tudo, eu não tô. Cara, que dica excepcional você acabou de dar. E uma coisa, Na Tiago... dúvida, vai junto, né? Isso que eu ia falar. E uma coisa que é importante é assim, a gente ouve muito dos pais, meu filho não quer nem que eu entre mais na escola. Eu só posso chegar até ali a guarita. E assim, não precisa, como eu falei antes, não precisa fisicamente estar dentro da escola. A gente tem a família parceira que muitas vezes ela olha os comunicados, ela entra em contato com a gente para saber o que está acontecendo, que Legal. projeto que o filho vai fazer, que atividade ele precisa desenvolver naquele momento, para que ele em casa dê o suporte. Então, não precisa estar lá fisicamente dentro da escola, né? E aí, por quê? É o que eu falei. Tem criança que fala assim para o pai, chega no sexto ano, quinto ano já começa um pouco. Uhum. Eu não quero que minha mãe vá na porta da minha sala, eu não quero que minha mãe entre na escola. Porque é o espaço deles, né? Mas esse espaço deles, por trás, tem a gente. Somos os adultos da história e os pais têm que estar junto com a gente nisso. Então, ele não precisa estar lá toda hora, eu estou aqui, né? Até para ter o espaço da criança. Mas dar esse suporte é essencial. E isso é tão curioso. Não sei se você estava presente hoje. No ano passado, a gente fez uma atividade que era a última atividade simbólica da terceira série. E chorei. Chorei muito. Ela sempre chora. Era uma atividade, pessoal, se vocês não viveram, ou se você não é pai de aluno da terceira série, a gente convidou as famílias a buscarem seus filhos que estavam terminando a terceira série uma última vez. Assim, como aquilo é marcante. Como a gente acha que talvez a criança não precisa e que para ela não é importante. E como foi de surpresa quando eles viram as famílias chegando, eles fazendo aquele corredor para passar. E o pai encontrando o filho que está se despedindo da escola e toda a parceria. Cara, como aquilo foi bonito. E assim, eu ouvi de muitas famílias, porque muitos meninos que estavam saindo ali na terceira série foram meus no sexto, nessa transição que a gente entende que é a transição da autonomia mesmo, né? E aí alguns pais falavam assim, Rose, você lembra lá no sexto ano, o fulaninho? E a gente lembra de muitas histórias e dessa trajetória. E a gente percebe assim, quanto a família ficou feliz em estar ali, né? E muitas famílias também, poxa, quanto tempo eu perdi de não estar aqui. Então, quando a gente fala assim que é importante estar, é nesse sentido de participar de tudo que a criança esteja fazendo, que o adolescente esteja fazendo, ali mesmo que seja nos bastidores, sabe, Tiago? Isso é bem importante. Hoje, agora me fala uma coisa. Hoje a gente tem famílias que acabam tendo menos tempo do que em outrora. A gente tem núcleos familiares onde as pessoas trabalham muito e às vezes o pai fica na cabeça que o que mais importante ele quer dar para o filho tem a ver com questões materiais, tem a ver com ter uma vida melhor do que talvez aquele pai teve em outro momento. Tendo em vista toda essa correria, como é que você enxerga assim? O que significa? A família está presente hoje. O que significa isso? Eu acho que tem sim essa correria do dia a dia, tem sim essa loucura, né, da vida da gente. Aí tem família, tem pais e mães que trabalham fora manhã, tarde e noite, encontram os filhos às vezes de manhã cedo para levar para a escola. Quando chegam, as crianças já estão dormindo, os adolescentes já estão dormindo, não tem muito tempo para estar ali junto. Eu acho que uma ligação durante a tarde, né, para o aluno que está em casa fazendo o seu dever de casa, um bilhetinho na mesa, fulano, deixa aqui seu dever que quando eu chegar à noite eu quero dar uma olhada. Isso é muito importante, não é só para vigiar, é para o aluno entender que eu quero, enquanto pai e mãe, estar presente de alguma forma na sua vida escolar. E aí a gente percebe que quando as famílias conseguem fazer isso, eu dou essas dicas para os pais, eu falo assim, deixa um bilhetinho de manhã cedo, antes de você sair, lá na cama dele, quando ele chegar à tarde, ele vai ver o bilhetinho, faça seu dever, quando eu chegar eu vou olhar e dar um ok para o filho. Esse acompanhamento, que é difícil, a gente sabe que não é fácil,
quem tem rotina de trabalho mais extensa. A gente tem famílias que têm 3 turnos de trabalho. Sim. Né? E aí encontram muito poucos meninos. É uma ligação no meio da tarde ou de manhã, né, para as crianças que estudam à tarde, dizer assim, olha, o que você está precisando? Eu sei que você tem que fazer lá o trabalho da feira medieval no 7º ano. Eu estou aqui para te ajudar. Então, esses pequenos momentos que, às vezes, a família consegue se reunir na hora do almoço. Fazer parte é muito diferente, né? Fazer questão. Fazer questão. Então, assim, não é porque eu não tenho tempo que eu tenho que estar ausente. A falta de tempo é geral para todo mundo. Até as crianças, Thiago. Se a gente pegar... Eu faço o plano de estudo para os meninos, e aí, às vezes, eu falo assim, fulano, como é seu horário? E aí os meninos falam uma agenda, gente, de verdade, que eu falo assim, e você estuda que horas? Que hora que você vai ter tempo? Porque assim, é natação, é inglês, é futsal, é não sei o quê, a terapia, tudo isso é muito importante. Mas e que horas que eu vou encaixar com esse menino o horário dele de fazer um dever de casa, o horário dele de estudar? Ou então que hora que ele vai ficar num ócio mesmo, assim, num ócio de refletir. Agora eu não vou fazer nada. É isso. Também é super importante. Uai, de um tédio em relação assim, eu tenho que parar, eu tenho que desacelerar o meu pensamento e os meus afazeres. O que você está falando é muito legal. Eu tinha uma aluna no ano passado, Rose, que o pai dela, ele gostava muito de história. E como ele ia na escola todos os dias, mesmo ele estando na 3ª série, ele sempre me procurava na direção da escola para perguntar assim, Tiago, o que você está estudando com eles? Porque como ele era alguém muito, muito bom nos conteúdos, e ele gostava muito de história como hobby, ele usava aqueles conteúdos para ser o elo dele de confiança, de conversa, de diálogo, de parceria entre ele e a filha dele. E eu ficava muito feliz assim, de ver ele usando esses conteúdos para fazer isso. Porque parece que tem hora que o menino ele é cobrado, mas assim, ela é uma cobrança de como é que foi a prova? Sua nota tá boa, tá tudo bem e acabou. E não pode ser só isso, né? E acho que é importante, assim, achar esse canal, né? Assim, se você perguntar todos os dias pro seu filho como é que foi na escola, ele vai falar assim, mesma coisa de ontem. Tem alguma... Não tem. Então, não pode ser nesse caminho dessa pergunta assim, me conta o que aconteceu na escola. Não. Olha, eu estou sabendo lá que você vai participar da Feira Medieval. Vou dar o exemplo da Feira Medieval que eu dei anteriormente. Então, o que você está precisando? Porque você vai saber o que está acontecendo na escola de uma outra forma, sem precisar dele relatar, fazer um relatório diário. Então, tem família que fala assim, Rose, eu pergunto no carro como é que foi o dia. Eles sempre respondem, não teve nada de diferente. A pergunta pode ser melhor, né? A pergunta pode ser diferente. E aí, assim, quando a gente quer atingir, chegar nesse diálogo, né, para ele sentir assim, olha, eu estou com você na sua escola, eu não estou lá fisicamente, mas estou presente no seu dia a dia, eu quero saber de tudo que está acontecendo, mas não no sentido de podar, mas no sentido de contribuir. Porque também a gente, enquanto pai e mãe, muitas vezes a gente vai nesse sentido da cobrança. Eu tenho que saber de tudo porque eu preciso te cobrar aqui ou ali. E nem sempre é para isso. E nem sempre deve ser para isso, né? E Rose, quais são, na sua opinião, os principais desafios que as famílias têm para acompanhar a rotina? Por que assim, a gente está falando que eles têm que fazer? E talvez eles saibam, mas por que tem hora que é tão difícil? Tiago, eu acho que vai muito assim, essa questão do tempo, né? Da corrida louca que a gente tem hoje na vida. Tem essa coisa também de por onde é que eu vou acompanhar o meu filho. Se meu filho hoje está no 8º, no 9º, eu imagino que ele já tem uma autonomia grande e eu não tenho como ficar muito em cima. Então, a escola tem os canais de comunicação, onde a gente posta e coloca as rotinas da escola, o que os meninos têm que fazer, o que eles precisam estar preparados para. Então, eu acho que é tentar minimamente acompanhar essas rotinas que a escola manda, né? Em comunicados ou pelo Atlas, pela Agenda Edu. Eu acho que é uma forma. Sempre estar em contato com a gente da coordenação. A gente gosta muito que os pais estejam com a gente nessa parceria. Isso é muito importante. Sabe? Assim, às vezes os pais ligam no celular do segmento para tirar uma dúvida simples, coisa de 2, 3 minutos. Então, usar toda essa estrutura que a escola tem para ajudar e dar esse suporte. E assim, quando a gente pensa nessa angústia que às vezes a família fica, e eu vejo vocês atendendo muita gente. Qual que é a importância da escola criar esse espaço de escuta
real, de escuta atenciosa com as famílias. Até para você conseguir mostrar e sugerir caminhos para que essa relação seja ainda assim, mais potencializada. Tiago, é super importante que a gente até fala assim, nem sempre o pai marca o horário, a gente atende com o horário marcado, mas sempre que as famílias estão lá na escola e querem falar com a gente dá um jeito de atender. Porque a gente entende que, nesses atendimentos, a gente vai fazer uma aproximação ali, né, com a família, a gente vai entender a rotina daquela família. A gente tem famílias diversas na escola, a gente tem crianças que têm 3 casas, a gente tem crianças que têm 2 casas, a gente tem crianças que moram com os avós, que não moram com os pais, mas o nosso caminho ali primeiro é com os pais, para depois a gente chegar nos avós. Então, toda vez que a gente atende uma família pela primeira vez, a gente começa a criar esse vínculo. E a partir desse vínculo é que a gente vai desenvolver outras técnicas e habilidades para a gente ajudar essa criança. Então, muitas vezes, a família também não sabe para que lado que vai. E aí, quando a gente se aproxima da família, a família também autoriza essa aproximação, a gente vai sugerir estratégias, a gente vai, dentro daquilo que é mostrado para a gente, traçar planos de ação, para esse acompanhamento ser mais sistematizado, para a criança ter esse acompanhamento, a gente vai acolher aquela história. Muitas vezes tem coisas que a gente não tem ideia que acontecem nas casas e a gente descobre e conversa com os pais assim mais proximamente para saber disso mesmo. Tá. Agora, é engraçado assim, eu também atendo muitas famílias. E como muda tudo quando a gente conhece aquele estudante, Sim. aquela família, aquela história, como muda. Uhum. Assim, às vezes você está com um pai e ele está com uma questão que ele considera muito urgente e às vezes por alguma situação ele está chateado com alguma coisa, mas toda vez que eu consigo mostrar, Rosi, eu não sei se você concorda com isso, que eu conheço o estudante que eu estou falando, que eu tenho boas vivências com ele, que a gente conhece características e de alguma forma a gente já fez intervenções para a melhoria daquela pessoa, muda tudo. Sim. O olhar, não sei assim o que acontece. E eu acho, Thiago, que isso aí é acolhimento, né? A gente acolher a família com essa escuta ativa, com esse olhar cuidadoso. Às vezes, para aquela família, fala assim, não, eu não vou falar, isso é uma coisa boba. Mas faz todo sentido quando você escuta algumas histórias e que você vai entender por que aquele aluno teve aquele comportamento diferenciado. Eita, fez todo sentido. Por que naquele dia, por exemplo, vou dar um exemplo de uma família que me procurou, que a mãe estava com um problema gravíssimo de saúde, ia tirar um tumor. E ela foi super preocupada lá na escola e falou assim para mim, Rose, eu gostaria muito que você observasse meu filho a partir de amanhã. Amanhã eu vou fazer um procedimento e aí eu quero que vocês olhem. Pode ser que ele fique choroso, ansioso. Olha que coisa maravilhosa. Cara, assim. Isso é parceria real. E a parceria, e eu fiquei de olho, fui aos professores, pedi para que eles... Porque assim, nós da coordenação estamos de fora. Então, ali no dia a dia, o professor está junto com o aluno. Então, Sim. todas essas informações, por menor que sejam, são super importantes para que a gente consiga traçar uma estratégia de acolher. Então, às vezes, o aluno do nada começa a chorar. Eu já sei que ele está chorando porque a mãe dele está passando por um procedimento cirúrgico. As coisas não acontecem por acaso, né? Conhecer, então, ter escutado. Do nada mudou de comportamento, né? Às vezes é um problema familiar, é uma separação. Um pedido de Às socorro, vezes eu estou aqui, ajuda. Alguém me veja, por favor, eu quero que vocês me ajudem. E às vezes a criança, o adolescente não sabe falar, ou não quer falar, ou acha que não deve falar. Sim. Porque tem tudo isso, né? Então, um problema da casa dele é da casa dele. Na cabecinha deles é assim: se meu pai e minha mãe não vierem falar, eu não vou falar sobre isso. Então, por isso que é importante que a família tenha na gente também essa parceria, sim, do acolhimento, do sigilo, né? Porque muitas questões elas são sigilosas e a gente né? Da precisa confiança. Precisa que eles confiem na gente, mesmo nas questões mais delicadas. Sim. E aí a gente consegue trabalhar melhor com esse aluno. Tá. A nossa escola, Rose, ela é uma escola de muitos projetos. Uhum. Então, cada série do Fundo 2 tem um projeto. O 6º ano está vivendo o Sigma em Cena. Você falou do 7º ano com a Feira Medieval. O 8º ano faz uma Feira de Ciência e Tecnologia. O 9º também faz. E aí estou pensando mais agora no seu segmento. E aí eu tenho também perfis de pais muito diferentes. Então eu tenho gente mais tranquila. Eu tenho gente mais ansiosa e que quer ver a coisa acontecendo mais rapidamente. Eu tenho gente que é mais perfeccionista.
Em relação aos nossos eventos, por exemplo, um evento como a Feira Medieval e as metodologias que a gente traz. Como é que a gente consegue ajudar um pai num momento como esse? Assim, ele vai participar de um grande trabalho e ele está sofrendo mais que o menino. É super importante isso que você falou, Thiago, porque assim, eu já participei de 11 feiras medievais. Nossa, 11. Então, 11. Então, eu já tive, assim, que fazer mediação mesmo, de rodas de diálogo com os pais que brigaram no grupo de WhatsApp. Peraí. Você faz mediação também com as famílias, né? Então, eu já precisei de fazer, de chamar mães ali, porque estão discutindo que ela queria a cortina vermelha, a outra queria a cortina dourada, e a outra fala que o dourado não tinha naquela época, então não pode usar o dourado. Então, coisas assim. Então, o que a gente sempre faz? A gente une a família do maior número de informações, que é desde o básico, qual é o tamanho, porque quantas mesas o meu filho vai ter para colocar as coisas dele na feira? 2 mesas. Quantos metros ele tem que ter de fundo? Então, essas coisas pequenas que, para a gente, que está ali todos os dias... Gera uma previsibilidade. A gente acha que está tudo ok, não preciso falar. Mas o mínimo que é isso, se a gente não fala, a gente gera uma confusão. Tá. Porque aí, assim, eu tenho mãe que já teve filho fez feira medieval, por exemplo. Então... E a gente teve, nesse ano nós tivemos algumas mudanças, mas a essência continuou. Tá. Mas aí aquelas mães que já tiveram filhos mais velhos, já passaram por ali, elas meio que comandam a parada. Então, Entendi. Assim, eu vou, é nesse caminho, é por aqui. E aí a gente vai munindo os pais, a gente manda comunicado, a gente avisa os meninos, a gente bota um recadinho na agenda Edu, olha, o projeto está se aproximando, qual a ajuda que vocês... E se a gente deixar, Thiago, tem pai, você deve ter percebido isso, tem pai que na feira apresenta para o filho. Tipo assim, não no lugar, mas está aqui atrás, o filho está ali falando e a família está ali. Né? Acompanhando junto. E sabe todas as falas, e não é só do filho, viu, gente? Sabe todas as falas do grupo todo. Entendi. Então, a gente tem muito isso. E as nossas famílias, eu percebo, Thiago, que elas gostam muito dos projetos. Elas se engajam muito nos projetos. Na feira que os pais têm que chegar ali 7 da manhã com os meninos para arrumar. Tem pai que antes das 7 já está ali com o carrinho na porta, cheio de coisa. Tem família que aluga coisa, tem família que leva quase a casa inteira lá para arrumar a feira, né? Então, eu vejo assim, esse engajamento é super importante. E a gente percebe isso. E o que a gente percebe também? Você deve ter percebido. Quando a família está engajada no projeto, os meninos vão numa leveza muito grande para o projeto, para apresentar, para se dispor a fazer as coisas com mais tranquilidade, porque ele sabe que ele tem aquele suporte em casa. Acho que o apoio muda tudo, né? Porque, assim, a gente vai encontrar também aquele que vai achar assim, e tudo bem. Mas para que fazer um negócio desse tamanho? Não era mais fácil ir só aqui, ó, num projetor, ou escrevendo, aí você fala do feudo, você fala dos estamentos sociais da Idade Média, você fala dos burgos, mas fazer os estudantes viver daquela forma é a garantia de um aprendizado significativo. E eu fico feliz assim, que a massiva maioria, 90% dos nossos pais, acha que aquilo vale a pena, acha que aquilo é uma vivência que transforma, né, que muda. Como é bonito ver aquilo acontecendo. E eu acho, Thiago, que isso que você falou é importante, porque tem pais que têm essa visão assim, não precisava fazer isso tudo para o meu filho aprender sobre isso. Quando ele chega na feira, que tem aquela imersão, ele fala assim, nossa, estou mordendo minha língua. A gente ouve várias famílias falarem isso, que é assim, poxa, eu vou ter que dar o braço a torcer, porque o projeto realmente ele vai aprender diferente. Né? E assim, a mão na massa faz com que eles nunca mais na vida esqueçam isso que eles estudaram para falar na feira. E a capacidade de né? trabalhar Ou em num grupo, outro grande planejamento, projeto. vira deles. Né? Agora, Rose, muito se fala hoje na educação sobre protagonismo. Só que assim, tem famílias que acreditam que quando eu dou mais protagonismo, é como se ela estivesse perdendo a participação dela. Como que eu consigo ter protagonismo, defender protagonismo, mas sem deixar os vínculos e a participação da família ela assumir? Tá, olha só. O aluno ter o protagonismo não é ele ser sozinho, fazer sozinho. Tá bom. É ele estar ali no caminho e saber que por trás ele tem esse suporte. Então, eu tentei
Pode ser que dê certo. Se não der certo, eu vou retomar, mas eu tenho a minha família ali de suporte, a minha escola de suporte. E de pergunta, e de análise, de análise, supervisão, de conversa. Porque às vezes a gente pensa assim, o aluno ser protagonista, ele tem que estar só, e não é. Ele tem que ter por trás uma base. Cara, isso é muito bom. Né? E aí essa base, ela vai ser para que ela aprenda a desenvolver as responsabilidades. Então, eu sou protagonista e eu sei que tenho responsabilidade sobre isso. E aí eu sei também que eu tenho um suporte para que essa minha responsabilidade do protagonismo aconteça. Tá bom. Tendo falhas, porque o erro ele vai acontecer. O erro é uma coisa de aprendizagem. Né? Então, quando a gente orienta que o aluno seja o protagonista da história dele, não é que ele seja sozinho, é que ele tem esse suporte para ele conseguir andar com as próprias pernas. Tá. E aí ele vai retomar na hora que ele, poxa, eu não dei conta. E aí o que a gente percebe? Quando a gente tem esse suporte, o aluno ele vai ter o erro e ele não vai desabar o mundo porque ele errou. Ele vai ser uma pessoa que ele vai ser mais resiliente, ele vai ser uma pessoa que ele vai dar conta das frustrações. Legal. E entender que eu tentei, não foi do jeito que tinha que ser, então eu vou retomar e eu vou fazer de novo. Sabe? Então, não é ser só. Ele só tem que tentar e a gente tem que dar o suporte. Não, entendeu? Ótimo. É um ótimo comentário. Agora, tem também um outro extremo que é assim. A família acredita que o menino não tem autonomia nenhuma e a família quer fazer tudo por aquele estudante, por aquele aluno. O que eu falo para essa família? Então, o que a gente geralmente fala é assim, cada criança, cada ser é único. Então, a gente tem... E a nossa escola é uma escola inclusiva, então eu vou puxar um pouquinho por esse caminho da inclusão, porque muitas vezes aquele aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem, que ele tem um laudo de qualquer uma dessas questões de aprendizagem ou não, né? Ele vai ter, claro, dentro daquilo que é o laudo dele, alguma limitação. Entendi. Não quer dizer que ele não vai dar conta, mas o caminho é diferente. Aqueles alunos que não têm nenhum tipo de laudo, que não têm dificuldade, mas que nenhuma questão neuroatípica, nada disso, algumas famílias elas gostariam muito mesmo de fazer por eles. Então, o que eu falo? Vamos fazer assim? Deixa ele fazer dessa vez sozinho. Se não der certo, você vai retomar por outro caminho. E não dizer para ele assim, olha, tá vendo? Eu te deixei fazer sozinho e não funcionou. E aí, se a gente faz isso, a gente nunca vai dar para ele esse protagonismo que eu falei anteriormente. Gostei. Entendeu? Então, ele precisa entender que, mesmo com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, eu preciso avançar, eu preciso caminhar. Então, por exemplo, a criança que aprende a andar de bicicleta, ela não monta na bicicleta na primeira hora e ela já sai pedalando. Né? Quem dera. Né? Ela precisa ir um pouquinho, às vezes vai uma rodinha, 2 rodinhas, depois tira uma, fica outra, aí ela só vai bambear para o lado da rodinha. E aí é isso que a gente tem que fazer, vai equilibrando. Acho que o equilíbrio é o que vai ajudar a criança a dar conta. E aí a família precisa ir largando, sabe? Não é largar de vez, como eu falei, a gente tem que ter esse suporte. Mas ela precisa de acreditar que o filho tem esse potencial e que ele tem que dar conta sozinho, porque vai chegar uma hora que nem a criança vai querer mais, nem o adolescente vai querer mais se a família quiser sempre fazer por ele. Tá bom, é uma ótima dica. E tem a ver com a minha próxima pergunta. A gente fala muito no desenvolvimento de conteúdos. E é importante, de fato, uma prática deliberada, melhorar nos conteúdos, ter responsabilização pelo meu aprendizado. Mas tem famílias que conseguem fazer isso muito bem quando o assunto é essa parte mais voltada a conteúdo, mas que tem muita dificuldade, Rose, nesse trato mais socioemocional. Para uma família que está se sentindo em casa, perdida, que não sabe como começar, o que você diria para ela? Como ela pode ajudar nessa alfabetização socioemocional e nessa melhoria dessas questões? Eu acho, primeiro, parar mesmo e pensar o que eu quero que o meu filho dê conta. O que é dele, o que é meu, o que é da escola, o que é de nós todos juntos. Tá bom. Né? E aí, a partir daí, traçar as metas. Olha, o dever de casa é a obrigação do meu filho. Eu não posso ficar do lado dele o tempo inteiro para fazer o dever de casa. Então, o que eu vou organizar com o meu filho? Olha, de 2 às 3, todos os dias, você vai sentar aqui e você vai fazer o seu dever de casa. Acabou o dever de casa, você vai dar uma pausa para lanchar. E fazer uma rotina. Porque se a gente não faz essa rotina,
Não adianta. Nada que não tenha rotina dá certo. Então, se você faz uma rotina, por menor que seja, por mais simples que seja, você vai perceber que isso vai avançando. Gosto da ideia. Agora, Rose, a gente tem um perfil de professor, e os meninos falam isso direto, assim, que é um professor próximo, disponível, preocupado, alguém que tem conexões. Como que eu posso... Qual que é o papel da coordenação para que exista essa conexão e essa transparência na relação entre educadores e os estudantes, educadores e também as famílias? Tiago, eu falo muito para os meninos assim. Quando os meninos vão à minha sala, às vezes eles vão porque foram tirados de sala ou porque por uma questão mais disciplinar. E algumas vezes eles vão para conversar mesmo e contar coisas da vida. Quero falar, né? E quero falar. Quero ser escutado. Né? E aí, o que eu sempre falo para eles? Sempre tem os dois lados. Então, tem o lado do professor, tem o lado deles, de estudante. Então, a gente tem que fazer um meio termo. Ouvir o professor. Por que você está fazendo dessa forma? Por que você está nesse caminho? Ouvir os meninos. Esse caminho está legal? Não, esse caminho não está bom. Então, vamos retomar o caminho? Né? E acho que a palavra dos meninos e a voz ativa dos meninos é super importante nessa rotina. Porque quando eles trazem para a gente algumas coisas que eles percebem ali, ou numa aula, ou na prática mesmo do professor, e a gente, em observações, porque a gente também observa os professores em sala, viu, gente? É isso, né? A gente entra ali, senta ali com um caderninho, dá uma olhada, para depois a gente, inclusive, dar a dica para o professor, olha, eu percebi que na sua aula essa dinâmica não funcionou bem, vamos tentar por essa. Então, e aí eu acho que é ser transparente mesmo com o professor e com os meninos. Muitas vezes eles chegam para mim e falam assim, Rose, aí fala. Eu falo assim, olha só, algumas coisas eu até acho que eu consigo ajudar vocês, mas tem coisas que eu vou precisar da ajuda do professor, porque é ele quem está ali na rotina. Sem dúvida. E aí não é no sentido de dedurar o aluno que foi lá reclamar, não é nada disso. É para fazer essa parceria e para que o professor perceba que o aluno que está ali dentro, ele também está percebendo a rotina dele enquanto educador dentro da sala. Isso é aquilo que ele dá conta. Então, tem professor que é mais brincalhão, e aí chega uma hora que os meninos acham que todo mundo tem que brincar, e isso não pode acontecer. Então, tem a hora para brincar, tem a hora para escrever no quadro, uma coisa que agora, que bom que tem essa lei que não pode mais usar o celular. Amém, e né? meio que os meninos começaram a escrever de novo. Porque o que acontecia muito? O professor enchia o quadro de coisa, o aluno pegava aqui o telefone dele até sem o professor ver, tirava uma foto, guardava, e ele nunca mais ia escrever aquilo no caderno dele, mas ele tinha o conteúdo. Então, hoje... Como eles perdem, né, por não escrever. Muito. E hoje, o que a gente percebe? Tem uma aluna que falou assim para mim, tia, eu já gastei 3 canetas esse ano. É a primeira vez que eu gasto tanta caneta. Tempo que eu não gastava tanta caneta. O que a gente percebeu? Que essa rotina da escrita, essa coisa de não ter o eletrônico na sala, está mudando também a dinâmica de aula. De o professor estar ali mais presente na escrita do quadro, de cobrar do aluno, olha, você não vai poder olhar no seu celular, você vai ter que prestar atenção aqui em mim e eu vou te trazer esse conhecimento. Mesmo que depois você assista uma videoaula, que você assista outra coisa, mas agora você tem que olhar em mim. E aí eu percebo que a gente tem conseguido isso. E os meninos têm falado isso também, principalmente os meninos maiores. Né? Os menores que entraram agora no segmento ainda não têm muito essa dimensão. Mas os maiores percebem e falam muito isso. E assim, quando a gente pensa na nossa escola, e você está ali há muito tempo, então você viu muitas turmas se formando, a gente, a cada ano, a gente ajuda no desenvolvimento, cara, integral de um monte de jovem. Pensando naquela nossa base mesmo, de fazer com que eles se tornem cidadãos mais conscientes, boas pessoas. Saibam resolver os problemas da vida cotidiana. Que eles saibam resolver problemas que são reais, que eles saibam se posicionar. Isso você consegue perceber, esse que é um das nossas missões mais importantes. Você consegue perceber isso na prática? Tiago, eu percebo assim, que em muitos momentos na sala de aula, os professores têm trazido isso para os meninos, deles fazerem aquilo que é importante. Por exemplo, a gente não tem mais a tal da nota formativa. Então, o aluno, que até o ano passado tinha uma nota que compunha, que era dever de casa, caderno e tal. E aí, quando a gente começou a falar que essa nota ia ser 2 pontos para outras coisas, né, atividades diversificadas, alguns alunos falaram assim, ufa, não vou mais ter caderno.
E aí esses mesmos que falaram, ufa, não vou ter mais caderno, correram atrás dos cadernos dos colegas para completar o caderno, porque eles viram quanto é importante eu ter um material de estudo completo, eu anotar aquilo que meu professor falou em sala, eu estar presente de verdade dentro da sala de aula, no cotidiano mesmo. E aí a gente vai por esse caminho, assim, o que eu, enquanto estudante, preciso fazer para ser protagonista? Né? E aí, assim, a gente traz muitos exemplos. Na sua casa, quando o seu pai pede para você fazer alguma coisa, você vira as costas, sai e não faz, você escuta até o final e você vai fazer aquilo que ele te pediu, e aí na sala de aula e na escola tem que ser do mesmo jeito. Né? A gente precisa que ele entenda qual é a missão que ele precisa. A professora deu uma missão para ele, fazer um mapa mental sobre a pré-história. Ele não fez o mapa mental sobre a pré-história, isso vai ter uma consequência, que é o quê? Talvez ele tenha uma dificuldade quando ele precisar lembrar dos conceitos né? Então, é nesse caminho. Acho que por aí ele vai conseguir fazer esse protagonismo. E à medida que eles vão crescendo, Thiago, que a autonomia vai ficando realmente consolidada, a gente percebe que os próprios meninos conseguem fazer esse caminho, sem a gente ter que ficar muito no pé, lembrando toda hora que você tem que estudar, lembrando toda hora que você tem que fazer dever de casa, que você precisa, sabe, de ter rotina. Então, à medida que eles vão crescendo, essa constante do estudo vai ficando internalizada e eles vão conseguindo ir melhor. Eu consigo ver muito, principalmente por estar mais próximo das turmas do ensino médio, que ao mesmo tempo que eu quero que ele tenha uma excelente nota no PAS, que a aprovação venha, que aquele sonho da medicina, da engenharia, ou seja ele qual for, e eu vou sonhar junto com ele o sonho dele, que ele seja aliado assim, eu sou muito bom de conteúdos, eu consigo fazer muito bem uma prova, mas eu sinto uma preocupação nossa, muito verdadeira e genuína, dele também ser uma boa pessoa. Dele ser alguém que vai fazer o bem aonde ele for, que vai tratar das situações com respeito, com autoridade, ele vai ser alguém preocupado com uma série de questões. Então, eu fico muito feliz assim, de ver vocês, coordenadoras, de ver os professores da nossa escola fazendo isso se tornar possível. Porque nunca foi, eu não sei como você pensa nisso, nunca foi por uma prova, nunca foi por uma aprovação. A aprovação vai acontecer, a consequência. A prova vai ser feita e é consequência também, mas eu fico muito feliz quando eu vejo os nossos estudantes sendo boas pessoas, fazendo com que as convivências sejam também boas, eles disponíveis em ajudar outras pessoas. Então isso me marca muito, Rose. E eu percebo isso também muito claro, sabe, Thiago? E assim, por exemplo, vou dar um exemplo prático. A monitoria entre pares, que a gente tem feito lá na 910, dos meninos do ensino médio darem reforço escolar para os meninos menores, né? Hoje até procurei esqueci o nome dele, o Rafael. Para ele achar para mim um aluno do ensino médio que possa dar um reforço de inglês para um aluno do 7º ano. Legal. E ele falou assim, Rose, não precisa se preocupar que eu já pensei numa pessoa... Eu tenho uma pessoa certa para isso. Então, a gente percebe que eles têm esse olhar cuidadoso com o outro. E uma outra coisa que também acho que é super importante falar, Thiago, dessa questão do cuidado com o outro, nós somos uma escola, como eu já falei, uma escola inclusiva. E as nossas turmas que têm alunos que têm uma questão de inclusão mais forte, que às vezes precisa de ter um monitor em sala, que tem uma limitação maior do que os outros colegas. Essas turmas, elas são turmas que elas viram, assim, até o ensino médio, pessoas totalmente diferenciadas. Porque elas estão ali com um olhar para quem precisa. E cuida, e chama a gente, e ajuda na locomoção. Então, eu vejo isso também nessas questões. Os meninos, quando se machucam, que precisam de cadeira de rodas, sempre tem. Claro que a gente sabe que uma coisa é a brincadeira, né? Tem também. Mas atrás da brincadeira também tem essa coisa da ajuda. Um altruísmo, me ajuda tem uma aqui bondade. A abrir o elevador para o fulano que está com o pé machucado. Você pode me ajudar na cadeira de rodas? Então, a gente percebe que também os meninos, eles vão criando esse senso de humanidade, assim, de cuidado mesmo, de zelo pelo outro, sabe? Isso eu acho lindo demais. Eu acho que é uma das melhores partes. Família presente não é aquela que faz tudo pela criança. Família presente é aquela que está disposta a ter trabalho, gente, porque dá trabalho.
a se importar, porque importar de verdade é cansativo. Família presente é aquela que está disposta a viver aqueles períodos em conjunto e apoiando e cuidando e supervisionando, ora às vezes de uma maneira mais forte e incisiva, mas aquela que não larga a mão nos momentos mais necessários. É verdade. A gente está chegando na reta final do nosso programa de hoje. Passa rápido, a conversa quando é boa, passa rápido. Rose, todo final de programa, a gente tem um momento aqui que a gente chama de Sigma Dicas. E a ideia é, a gente vai falar 3 dicas finais para os pais, professores, famílias, de tudo que a gente falou aqui hoje. Como você é especialista nessa parada, você fica com 2 dicas e eu, como eu tô aqui só de apresentador, eu fico com uma dica. Tá bom. Pode ser? Pode, Quem claro. começa? Pode ser você. Eu começo? Já que você só vai dar uma, né? Eu só uma dica, então eu começo. Pessoal, vem aí Sigma Dicas. Sigma Dicas é na reta final do programa e a ideia é aqui deixar aquela última mensagem para os nossos ouvintes. E eles podem nos ouvir lá no Instagram, eles podem nos ouvir no YouTube e tem também no Spotify. O que é isso, hein? Muito bom. Pessoal, vamos lá. O meu aprendizado de hoje tem a ver com ter tempo de qualidade com essa criança, com esse estudante. Para que de fato ele dê importância para a escola, acho que você vai ter que dar importância para a rotina dele e para o que ele faz. Então, essa participação é uma escolha. E eu espero que vocês, as diferentes famílias que compõem a minha escola, que compõem os colégios Sigma, elas gastem tempo com isso e elas se importem de verdade. Se você se importar de verdade, aquilo vai ser de fato valorizado pelo seu filho, pela sua filha e com certeza a gente vai caminhar por um momento de muito mais transformação. Isso mesmo, Thiago. E eu complemento dizendo o seguinte, faça com seu filho grandes vibrações de tudo que ele produzir. Mesmo que naquele dia ou naquele evento, naquela atividade avaliativa, ele não chegue no topo. Mas todas as vezes que a família vibra com os meninos, a gente percebe que é diferente. Olha, dessa vez não foi o 15, mas eu tenho certeza que na próxima você vai tirar um 15. Tipo, celebrar e valorizar todas as coisas, né? As conquistas maiores e aquelas que não foram tão grandes. Talvez a trajetória, Rose. Toda a trajetória do aluno ela tem que ser vibrada pela família. Tá bom. A família precisa estar presente nesse sentido, sabe? É como você falou. Que qualidade que eu tenho que ter com os meus filhos? É como eu disse mais anteriormente. Nem que você coloque um bilhetinho na cama dele dizendo assim, à noite eu vou olhar as suas produções. Não no sentido só de cobrar, porque muitas vezes a família fica assim, eu não quero cobrar do meu filho. Não é só de cobrar, é de ser parceiro mesmo, de fazer essa troca. Olha, eu estou aqui para te ajudar naquilo que você precisar. Tem família que imprime, tem família que faz cartazes juntos. Então, acho que tá junto com os meninos na rotina. Acho que a maior dica é essa. Acompanhar de perto. Bem pertinho mesmo. Tá bom. Essa foi Rosiane Macedo falando da importância e o papel da família na vida escolar dos nossos estudantes, dos nossos filhos. Rose, queria agradecer muito sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Como eu fiquei feliz de você estar aqui falando desse tema e trazendo ainda mais bons momentos e sabedorias para todo mundo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada também, Thiago. Pessoal, esse foi o SigmaCast de hoje. A gente fica por aqui agradecendo muito a participar. Falou que estava nervosa, tá nervosa nada. A mulher mandou bem, ela destruiu, foi exemplo aqui hoje. Firmeza nos conteúdos, sabia, repertório, foi lindo, viu, Rose? Obrigada. Arrebentou. Galera, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau.